As armas não podem cortá-lo. O fogo não consegue queimá-lo. A água não o molha e o vento não o seca. Isto é o Espírito. Não pode ser cortado, queimado, molhado e nem secado. É imortal, estável e infinito. O Espírito começa sua caminhada em corpos grosseiros, que vai substituindo conforme evolui através dos milênios. Da mesma forma que alguém troca suas roupas velhas e gastas por outras novas e melhores, avançando gradativamente pelo próprio esforço para os mundos superiores. Quantas encarnações já tivemos? Provavelmente muitas. Quantas encarnações ainda precisaremos ter até alcançarmos os mundos felizes? Só Deus sabe, mas com certeza podemos apressar esta caminhada. E para conseguir isto, primeiramente devemos reconhecer que não somos este corpo, mas um espírito habitando temporariamente um corpo físico. A crença na imortalidade da alma nos faz ver que há mais coisas além da matéria, que precisamos também dar atenção à parte espiritual, em desenvolver as virtudes, em controlar os instintos e a nossa mente. Por esta razão, Jesus afirmou em Lucas capítulo 16, versículo 13, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Ou seja, não tem como evoluir espiritualmente enquanto formos escravos do egoísmo, da ganância, da inveja. Não tem como se dizer espiritualizado quando nosso maior interesse são os bens materiais. Isso não significa desprezar tudo que seja material. A doutrina espírita não prega que devemos abandonar o mundo e nos internar num mosteiro. Ao contrário, devemos estar presentes na sociedade, vivendo conforme a realidade em que nos inserimos ao reencarnar para mais uma experiência de aprendizado na Terra. Devemos sim ter o tempo do trabalho, da família, mas não podemos esquecer da parte espiritual. Mas então, como conciliar o desenvolvimento espiritual com o trabalho, mais as responsabilidades com a família e com os estudos? Bem, fácil não é, mas é possível. É possível dedicar pelo menos alguns minutos por dia para meditar ou fazer um autoexame sincero das nossas atitudes. É possível trabalhar honestamente, sem precisar enganar ninguém. É possível ajudar outras pessoas sem ter de gastar todos os seus bens. É possível perdoar os outros sem se tornar ou parecer um fraco. E como saber se estamos no caminho certo? Comparando o eu de hoje com o que fomos ontem. Se conseguirmos melhorar em pelo menos um aspecto, então estamos no caminho certo. Mas se continuamos o mesmo, aí temos um problema. Pois a vida está passando e não estamos sabendo aproveitá-la. Precisamos entender que o objetivo da encarnação não é se tornar melhor que os outros, não é ser famoso, não é ter grandes quantidades de riqueza ou de títulos. O objetivo da encarnação é atingir a perfeição. É gradativamente ir aparando as próprias falhas, procurando se tornar uma pessoa melhor. É um trabalho gigantesco. São necessárias inúmeras encarnações,
muitos milhões de anos de evolução até alcançarmos os mundos superiores. E, para não nos perder pelo caminho, Kardec, na questão 918 do Livro dos Espíritos, explica as características que devemos ter para podermos entrar nos mundos felizes, que são: a pessoa de bem é aquela que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua mais completa pureza, sem interrogar a própria consciência sobre os atos praticados. Perguntará se não violou esta lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem dela de se queixar, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus e no futuro. Por isto, não se apega aos bens materiais, dando mais importância aos bens espirituais. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. É bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os seres, sem exceção de raças ou de crenças. Aceita os sofrimentos da vida sem reclamar, pois sabe que a dor, a prova e a expiação são necessárias para a sua evolução. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha para essas coisas como um depósito, do qual deve utilizar para o bem, e disso não se envaidece, porque sabe que, se Deus lhe deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou pessoas sob sua dependência, trata-as com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes erguer o moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que, da mesma forma que perdoar, também será perdoado. Com certeza não é fácil atingir este nível de evolução. Porém, pouco a pouco, dia após dia, vamos avançando entre vitórias e derrotas, até alcançarmos a perfeição. Sobre isto, alguém poderá dizer: então você quer que eu renuncie aos prazeres da vida para ir atrás de algo que eu nem sei se realmente existe? Olha, é muito mais lógico acreditar na reencarnação, pois se a crença no céu para todos ou que tudo acaba com a morte existissem, neste caso, os maiores beneficiários seriam os maus, pois poderiam fazer o que quisessem e não precisariam responder pelos seus atos. Hão de concordar que seria uma grande injustiça. E quem garante que a vida não é uma grande injustiça? A própria ciência demonstra que deve existir uma ordem no universo, pois, se a vida ou o próprio universo tivessem surgido do acaso, seria necessária uma quantidade tão grande de coincidências que seria impossível que todas elas acontecessem ao mesmo tempo. Por este motivo, podemos concluir que há uma inteligência suprema que criou e mantém o universo funcionando, assim como há leis que governam a física, a matéria, a gravidade, também há uma lei ou um Deus que governa tudo. Temos de entender que não estamos aqui a passeio. Nascemos neste planeta para evoluirmos espiritualmente. Mas este melhoramento pessoal depende do nosso esforço, do nosso empenho. Por isto, é importante não desperdiçar esta oportunidade.
A vida passa muito rápida e quando nos dermos conta disto, pode ser tarde demais. Ser reprovado na escola significa repetir um ano, mas ser reprovado na vida é ter de voltar numa outra encarnação para refazer o que fizemos de errado nesta. E, como não é possível atender simultaneamente a Deus e aos bens materiais, penso que já é hora de darmos atenção ao que realmente tem valor. Aquilo que ficará conosco ao final da nossa caminhada terrestre. Alguns anos atrás, circulou pela internet um vídeo sobre as últimas palavras de Steve Jobs, fundador da Apple. Não foi ele quem disse isto. E, apesar de não ter conseguido descobrir o seu verdadeiro autor, isto não diminui a sabedoria dessas palavras, que diz o seguinte: cheguei ao topo do sucesso no mundo dos negócios. Aos olhos dos outros, minha vida é um sucesso. No entanto, além do trabalho, tenho poucas alegrias. No final, a riqueza é um fato ao qual estou acostumado. Neste momento, estou na cama de um hospital. Lembrando de toda a minha vida, eu percebo que todos os elogios e riquezas dos quais me orgulhava tanto tornaram-se insignificantes diante da morte iminente. Só agora eu entendo que devemos ter também outros objetivos além do dinheiro. Deve ser algo importante. Talvez relacionamentos, talvez a arte, talvez um sonho de infância. Prosseguir sem parar em busca de riquezas só te tornará um fracassado como eu. Deus nos deu os sentidos para sentirmos o amor no coração e não as ilusões construídas pela fama ou pelo dinheiro. Os bens materiais que adquiri durante minha vida não posso levar comigo. A única coisa que posso levar são as lembranças de amor e de amizade. Esta sim é a sua verdadeira riqueza, que te acompanhará, dando-lhe força e luz para continuar. O amor pode viajar milhares de quilômetros, e assim a vida não tem limites. Vá para onde queira ir, esforce-se para conquistar os seus objetivos. Tudo está em seu coração e em suas mãos. Você sabe qual é a cama mais cara do mundo? É a cama de um hospital. Você pode pagar alguém para dirigir seu carro, pode contratar alguém para fazer coisas para você, mas não pode pagar alguém para sofrer sua doença. Os bens materiais perdidos podem ser encontrados. A única coisa que você não reencontra depois de perder é a vida. Seja qual for a fase da vida em que nos encontramos agora, no final, teremos de enfrentar o momento em que as cortinas se abaixam. Por isto, valorize o amor da sua família, do seu companheiro, dos seus amigos. Trate-se bem e cuide do próximo. Não há como duvidar dessas palavras, visto que nem todo o dinheiro do mundo é capaz de recuperar o tempo perdido. Importante pensarmos nisso, pois chegará o dia em que Deus nos pedirá conta do que fizemos da nossa vida. E o que responderemos? Será que valeu a pena guardar tanto rancor daquela pessoa que nem lembramos mais? Valeu a pena aquela briga com o vizinho? Aquele jogo ou aquele capítulo da novela que pareciam tão importantes? Pensando agora, será que eles eram mesmo assim tão importantes? Valeu a pena desperdiçar uma oportunidade de se tornar melhor simplesmente para tirar vantagem de uma situação? Por maiores que sejam os ganhos,
eles sempre serão insignificantes diante de uma consciência sem culpa. Olhando para esse objeto no pulso, que faz tic-tac, saibamos que não são os segundos, minutos ou as horas do relógio que estão passando. Na verdade, é a nossa vida que está passando. Por isto, enquanto tivermos tempo, façamos valer a pena. Marquemos nossa passagem por este planeta construindo algo de bom. Como disse Confúcio, quando você nasceu, todos sorriam e só você chorava. Viva de tal maneira que, na hora da tua morte, todos chorem e só você sorria. Assim seja.